Vimos anteriormente que os conjuntos numéricos, os 3 conjuntos que nós vimos, o último foi o conjunto dos números racionais. Dentro dele, possui números positivos, números negativos, frações positivas, frações negativas, decimais exatos e as dízimas periódicas estão aqui dentro. Então, são sobre essas dízimas periódicas que nós vamos tratar agora. Como encontrar a fração geratriz que resulta em uma dízima periódica. Então, a fração geratriz de uma dízima periódica é a fração que gera a dízima. Então, são chamados dízimas periódicas os decimais não exatos que apresentam na parte decimal algarismos que se repetem periodicamente e infinitamente, como, por exemplo, 5 nonos. Então, se eu dividir 5 para 9, 5 não dá para dividir para 9, 0 no quociente. 50 dividido para 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. 50 menos 45, 5. E eu vou continuar a divisão acrescentando 0. 50 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. 50 menos 45, 5. Então, sempre esse resto 5 vai aparecer. E aqui no quociente, o algarismo 5 também vai se repetir infinitas vezes, infinitamente. Isso é uma dízima periódica, que eu posso representar assim, ou 0,5 e um tracinho em cima do algarismo 5. O período dessa dízima é 5, ou seja, o número que se repete infinitamente nessa dízima é 5, um algarismo, portanto. Então, nessa outra aqui, a fração 7 terços, se eu dividir da mesma forma que eu fiz essa, 7 por 3, eu obtenho 2,33. Então, o período dessa dízima é 3. 3 é o número que se repete. Então, essa dízima eu também posso representar da seguinte forma. 2,3 e uma linha sobre o algarismo 3, indicando que ele se repete infinitamente. Aqui eu tenho a fração 1/33avos. Se eu dividir 1 para 33, eu vou obter 0,12 infinitamente. O período agora é composto por 2 números. E essa dízima eu posso representá-la da seguinte forma. 0,12 e uma linha sobre os 2 algarismos que se repetem. E aqui 137 dividido por 999. Aqui os algarismos que se repetem 137, 137, 137. O período é 137, ou seja, essa dízima pode ser escrita 0,137 e os 3 números se repetem uma linha sobre eles. Então, como a gente ter a fração e encontrar a dízima ou ter a dízima e encontrar a fração? É o que a gente vai ver agora nos exemplos. Então, aqui eu tenho exemplos para 2 tipos. Da dízima periódica, encontrar a fração geratriz, ou tendo a fração, encontrar a dízima periódica. A gente vai fazer isso agora. Então, no primeiro exemplo A, eu tenho a dízima 0,555. A gente viu na página anterior o resultado, mas como eu calculo isso? Então, eu tenho que pensar no seguinte raciocínio. Qual é o período? Quantos números formam o período? Então, aqui o período é composto por um número. E eu começo o cálculo da seguinte forma. Se o período é composto por um número e não tem nenhum número aqui antes do período, é uma dízima simples, que é fácil de ser resolvida. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, escrever a dízima. Eu quero encontrar a fração geratriz, que gera 0,555. Para encontrar essa fração geratriz, o primeiro passo é passar o período para a parte inteira, para antes da vírgula. E para isso eu preciso dar aqui somente um pulo. Se eu dou um pulo, eu estou multiplicando por 10. Então, 10 vezes x, 10x. E 10 vezes a dízima, é só andar a vírgula uma casa, fica 5,555. Eu deixo sempre vírgula abaixo de vírgula para poder subtrair. 5 para 5 é 0, 5 para 5 é 0, 5 para 5 é 0. 5 para 0, 5. 10x menos 1x, 9x. X é igual a 5 dividido para 9. E essa é a fração geratriz, ou seja,
Se eu dividir 5 para 9, eu vou obter 0,555. Vamos ao exemplo B. O exemplo B é uma dízima formada em período de dois números, 0,23, 23, etc. Aqui, reticências. Então, aqui eu começo da mesma forma. Não tenho nenhum número aqui antes do período, então eu começo por x, igual a 0,23, 23, continua. Eu preciso passar o período para antes da vírgula. Para passar o período para antes da vírgula, eu tenho que dar 2 pulos. Se são 2 pulos, 10 vezes 10. Então, eu multiplico por 100. Então, aqui é 100 vezes x. 100x. 100 vezes essa dízima, é só passar a vírgula pulando duas casas. Então, aqui vai ficar 23, 23, 23, etc. E subtraio. 100x menos 1x, 99x. 3 para 3, 0, 2 para 2, 0. 3 para 3, 0, 2 para 2, 0. 23 para 0, 23. X é igual a 23, dividido por 99. E essa aqui é a fração geratriz. Então, exemplo A, exemplo B. O terceiro exemplo, a letra C. A letra C é a dízima 0,5757.